Olá, a paz do Senhor Jesus. Eu quero estar te convidando para, a partir de hoje, nós iniciarmos um estudo sobre o livro de Tiago. Esse estudo ele tem um objetivo não exatamente teológico, mas ele tem um objetivo devocional e, claro, para a gente aprender e para a gente ser ministrado pela palavra do Senhor, pelo nosso apóstolo Tiago. O meu objetivo aqui é alcançar o seu coração e te ajudar, né? Porque muitas vezes a gente tem aquela dificuldade de estar lendo a palavra, tem aquela dificuldade de entender a palavra, e eu quero ser aí agora seu companheiro, né? Nesses dias aí, para que você e eu possamos aprender juntos, né? O livro de Tiago, para a glória de Deus. Antes de nós começarmos, eu quero te pedir para me ajudar a compartilhar a palavra do Senhor, né? Como que você vai fazer isso? Esse vídeo eu vou estar postando na nossa página do YouTube, né? E também eu vou estar distribuindo ele no Facebook e no Instagram. Porém, eu queria convidar vocês para estarem vindo o máximo possível para o YouTube, certo? E quando você chegar na página do YouTube, você vai precisar fazer algumas coisas para a gente conseguir compartilhar melhor com outras pessoas e ter um alcance melhor. Primeira coisa, você precisa curtir a página, tá? Então eu espero você aí como um inscrito na minha página. Aí você pode curtir o vídeo, vai ajudar bastante. Você pode compartilhar o vídeo, aí você compartilha ele, tanto no YouTube quanto nas suas plataformas, convidando o povo para estar vindo para o YouTube. E também você vai acionar ali na sua página do YouTube, tem um sininho aí. E você vai acionar esse sininho. Porque quando você acionar ele, toda vez que eu postar um vídeo novo, vai chegar para você a notificação. Então, você fazendo isso, você estará me ajudando a levar a palavra para o máximo de pessoas possíveis. E pode estar usando para me ajudar a evangelizar para a glória de Deus. Amém? É para a glória de Deus que nós estamos fazendo isso. Outra forma de ajudar é você fazendo seus comentários no vídeo. Se você aí no YouTube fizer um comentário sobre esse vídeo, você vai me ajudar muito, porque a plataforma vai entender que o vídeo é relevante, ela vai estar disponibilizando e as pessoas vão achar com mais facilidade. Amém? Irmãos, Deus colocou no meu coração, então, para que nós possamos começar essa série com o livro de Tiago. E eu quero convidar você para entrar nessa aventura abençoada comigo, né? Tiago, tá aqui, ó. Tiago capítulo 1, versículo 1, ele se apresenta como Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Então, ele se apresenta como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, igual eu e você. Nós servimos a Deus através do Senhor Jesus Cristo. Foi ele, Jesus Cristo, que nos abriu a porta para que nós chegássemos até Deus. A gente sabe que antigamente não tínhamos esse acesso, mas hoje nós temos acesso. Antigamente a porta estava fechada, mas hoje ela está aberta. Isaías falou no capítulo 59 que os nossos pecados faziam separação entre nós e nosso Deus e encobriu o rosto dele para que ele não nos visse. Porém, ele encobriu o rosto de Jesus. Ele se afastou de Jesus quando Jesus levou sobre si todos os nossos pecados, todos os nossos males. Então ele abriu para a gente essa porta maravilhosa. Então nós também somos servos de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Tiago, irmãos, ele era meio irmão. Já começamos o estudo aqui. Ele era meio irmão de Jesus. Meio irmão por quê? Porque a gente sabe que Jesus ele era filho de Maria e o Espírito Santo tinha gerado Maria. Então ele era filho de Deus e carnalmente ele era filho de Maria. Tiago, ele era filho de Jesus, de Deus, de Maria, me perdoa, de Maria, com José, né? Que foi o pai que criou Jesus, né? O pai humano que Deus preparou. Os irmãos conhecem a história da nossa fé, né? Tiago também ele se destacou como um dos líderes da igreja de Jerusalém. Então a gente vai. Uma das partes que mais me chama a atenção das aparições de Tiago é que ele exercia liderança lado a lado com Pedro. Isso está bem colocado em Atos capítulo 15. Tudo que a gente for ver de epístolas paulinas principalmente,
a gente vai precisar olhar em Atos, porque em Atos vai, por exemplo, ele escreveu a carta para os Filipenses. Como que eu vou saber como que apareceu essa igreja, né, de Filipos? Eu vou ter que ir em Atos procurar, né? E Tiago, eu acho ele em Atos principalmente, né? Tanto no seu martírio quanto em Atos capítulo 15. No capítulo 15, a Bíblia vai falar que estava tendo uma grande discussão ali, né, em Jerusalém, porque Paulo ele já tinha pregado a palavra, tinha ganhado muita gente gentia, né, muitos gentios para Jesus. Eu e você somos gentis e Jesus nos salvou, glória a Deus por isso. E então ele tinha ganhado gentios e ele anunciava a salvação em Cristo, a salvação que a Bíblia fala que está tão perto da gente como nossa mão e nosso coração e nossa boca. Por quê? Se com a sua boca confessares que Jesus Cristo é o Filho de Deus e com seu coração creres, estarás salvo. É muito simples. Eu confesso com a boca e creio com o coração. E era isso que ele pregava. Paulo pregava isso. Só que a Bíblia fala que alguns saíram de Jerusalém para poder dizer que o que Paulo estava falando não era certo, tinha que entregar a lei para o povo, tinha que entregar as ordenanças para o povo. E Paulo ele não acreditava nisso. Paulo ele acreditava na teologia que nós cremos que Deus ele escreveu a lei no nosso coração. Não precisa de ordenanças humanas, não precisa de nenhuma cerimônia para se achegar a Deus. Precisa de obedecer a palavra do Senhor, mas aqui no nosso coração. Então, nós conhecendo a verdade, nós vamos odiar o pecado. Não vamos fazer o que é certo só para ganhar favor de Deus. Não vamos fazer o que é certo só para receber bênçãos de Deus. Não vamos fazer o que é certo para ver se a gente consegue ir para o céu. Não, a gente já vai para o céu, porque a gente aceitou Jesus como nosso Salvador. E agora a gente é livre do pecado, a gente não precisa mais pecar. E agora a gente, conhecendo a verdade, estamos libertos pela verdade. Então eu não preciso mais pecar, eu estou livre. Livre, porque Deus escreveu a lei no meu coração. E a Bíblia fala o quê? Andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Então esse é o evangelho. Se nós crermos em Cristo, nós andaremos nele, andaremos em espírito, e aí nós vamos vencer a carne, porque a carne quer nos levar para o inferno. A carne quer tudo que não é bom. Então nós, mais para frente, né, se Deus quiser, nós vamos estudar bastante sobre isso ainda, né? Não agora exatamente no livro de Tiago, tem algumas questões no livro de Tiago que vai trazer também, né, essas meditações, mas quando a gente for para Gálatas, para Romanos, aí a gente, se Deus permitir, a gente vai ter muito o que falar sobre isso, né? Então, Tiago ali naquela reunião foi colocado ali por Pedro que não era para incomodar os gentios que aceitassem a Jesus com um monte de leis, com um monte de ordenanças, com um monte de regras, né? Porque se Deus deu o Espírito para eles, né, o próprio Deus iria santificá-los, né? Se eles estavam salvos por Cristo, por que queriam colocar a lei, a legalidade, né, sobre eles? Circuncisão, guardas de dias santos e várias outras coisas que os judeus tinham. Então, quando Tiago ouviu isso, ele falou, não, calma aí, Paulo. Eu quero colocar umas regrinhas, né? E aí ele colocou as primeiras regras para os gentios. Está em Atos capítulo 15, eu não vou comentar sobre isso aqui. Se você quiser ler, pode ler lá. Atos capítulo 15, você vai entender o que eu estou falando. Mas aí a gente vê que Tiago ele tinha então uma liderança sobre a igreja. E quando ele propôs isso, foi colocado, fizeram uma carta recomendando os irmãos a guardarem aquelas ordenanças, né? Não comer comida sacrificada ao ídolo, fugir da prostituição e algumas outras. Então, olha, Paulo, agora você vai pregar e você vai levar essa carta dizendo que você está autorizado a pregar o evangelho, né? E os apóstolos também eles fazem essa recomendação. Por falar em autorização, eu também quero agradecer ao meu pastor Raimundo, né? Eu sou da Assembleia de Deus, Ministério de Franco da Rocha, e eu quero agradecer, porque ele me autorizou a estar gravando, né? E postando, criando essa página no YouTube, e eu sou grato, né? Estou aqui debaixo da bênção dele. Todos aqueles que servem a Deus precisa ter um pastor, precisa ter uma igreja. É bom a gente obedecer os nossos pastores, respeitá-los, que isso é muito salutar, isso é muito agradável diante de Deus, amém? Então você que é cristão e está sem igreja, eu te recomendo, procure uma igreja, né? Procure um lugar onde você vá
ouvir a palavra, onde você vai ser orientado, vai ser direcionado e Deus vai abençoar a sua vida poderosamente. Amém? Irmãos, quais são os principais temas aqui de Tiago? Qual é o motivo de Tiago ter escrito essas cartas? O principal motivo é por quê? Porque a gente sabe que quando houve aquela morte de Estevão, né, o martírio, nosso primeiro mártir, a Bíblia fala que no mesmo dia houve uma perseguição gigantesca, né, ali em Jerusalém, e muitos cristãos, a gente sabe que pelo menos 8.000 tinha, né, porque em 2 mensagens Pedro já ganhou 8.000 para Jesus, né? Tem gente aí que às vezes a gente quer se orgulhar que a nossa igreja é cheia, que a nossa igreja é isso e aquilo, mas em 2 mensagens Pedro ganhou 8.000. E a Bíblia fala que todo dia tinha gente nova, né? Quanto tempo faz que não chega gente nova na sua igreja, que não aceita Jesus? Né? Para a gente pensar. Então, que o Senhor possa abrir as portas da salvação e possa salvar muitas almas para o seu reino. Amém? E Ele use a mim e a ti nesse propósito. Por isso que eu pedi para você me ajudar a compartilhar a palavra de Deus, porque eu creio que através desse vídeo Deus pode salvar almas também. Amém? Então essas pessoas elas se dispersam, elas vão fugir, elas vão embora. E a Bíblia fala que quando elas vão falando de Jesus. Vão falando de Jesus, então também era plano de Deus que isso acontecesse. E aí Tiago ele vai escrever para essas pessoas que estão dispersas, estão por toda a terra, fugindo. E elas estão passando por lutas e por perseguições. Então também Tiago vai falar das lutas, Tiago também vai falar das perseguições. E qual que é a atitude do crente, né? Nos próximos vídeos nós vamos começar a todo vapor falar sobre a questão de perseguições e de lutas e de provas, de dificuldades, né? Não sei se você passa, eu passo, né? E ele vai falar sobre isso. Ele vai falar também sobre divisões de classes sociais, né? Como lidar rico com pobre, né? Porque sempre a Bíblia fala que os pobres sempre haverão entre nós. Tem gente que prega que os pobres vão acabar, que dá para acabar com a pobreza. Seria bom, eu também tenho esse sonho, mas Jesus falou que sempre vai ter pobre, né? Infelizmente, porque as coisas que levam as pessoas às pobrezas não é só a falta de fé, não é a falta de trabalhar, não, às vezes é enfermidade, né? Às vezes é uma catástrofe que acontece na vida da pessoa, são várias coisas que levam à pobreza, e nós como cristãos não podemos julgar o nosso irmão, né? Temos que antes glorificar a Deus por aquilo que Ele tem dado para a gente e continuar lutando para o bem nosso e da comunidade. Então, Tiago ele vai entrar também nisso. Outra coisa que Tiago vai entrar no seu livro é sobre a religião verdadeira. Né? O que é uma religião verdadeira? Todos nós queremos, muitas vezes a gente quer ser religioso, a gente quer dizer que a gente ora mais, a gente quer dizer que a gente é mais santo, a gente quer dizer que a gente é cheio de dons espirituais e o nosso termômetro para medir a espiritualidade, será que é o mesmo da Bíblia? É o mesmo de Deus? O termômetro que mede a minha espiritualidade e a sua espiritualidade é o mesmo de Deus? Ou Deus tem outras formas de medir? Às vezes a gente está medindo com o termômetro errado. A gente às vezes está medindo com o equipamento errado. Né? Então que nós possamos aprender como medir a espiritualidade. Tiago ele vai dar essas dicas para a gente. Outra coisa que Tiago vai falar para a gente é sobre a prática da palavra, né? Ou seja, tem gente que gosta muito de ouvir a palavra, mas na hora de praticar ela fica um pouquinho mais difícil, fica um pouquinho mais complicado. Então nós precisamos pôr em prática aquilo que a gente ouve. A gente precisa colocar em prática e tentar ao máximo, né, orar a Deus, amortecer a carne, né, andar em espírito, conhecer a palavra e praticar. Não sejais ouvintes, mas também praticantes. Então nós vamos aprender sobre isso também. A gente vai aprender também sobre a fé e as obras. Ou seja, Tiago vai falar para a gente assim que não adianta falar que tem fé se não tem obra. A gente é salvo pela fé ou pelas obras? A gente é salvo pela fé. Então, nessa leitura, parece que Tiago e Paulo, eles parecem, né? Num olhar raso, por isso que a gente não pode olhar a Escritura de uma forma rasa, a gente tem que olhar para a Escritura com profundidade. Parece que eles discordam, mas a gente vai ver que não. Tiago, ele também acredita na salvação pela fé, pela graça de Deus. Só que não adianta falar que sou salvo e minhas obras
não condiz com aquilo que eu vivo, com aquilo que eu falo, que eu creio. Não tem como, né? Ou qualquer pessoa que queira falar, olha, eu gosto disso, mas você não tem nada, eu gosto de azul, aí você só me vê de vermelho. Um exemplo básico, né? Não tem como, não dá. Então, se nós somos de Cristo, nós no mínimo temos que conhecer a Cristo. Se nós somos de Cristo, nós não podemos andar como o mundo anda. Pedro falou, já é muito que no tempo passado vocês viviam como gentios, vocês viviam como pecadores, fazendo tudo que a carne pedia, na bebedice, na glutonaria, na prostituição, na avareza e em outros pecados. Pedro falou, já é muito, agora é passado, as coisas passaram. Agora a gente é nova criatura. Então, isso é obra, é eu mostrar através do meu jeito de viver que aquilo que eu acredito, que eu falo, que eu creio é verdadeiro e não é só falar. Então, se eu e você somos aquele crente que vai na igreja, mas quando sai lá fora, ninguém nem imagina que a gente é cristão por causa que quando a gente abre a nossa boca. Deus me livre, né, irmãos? Então, são assuntos aqui que a gente vai falar também no livro de Tiago. Outra coisa, um assunto que é bem importante que a gente precisa vai gastar tempo para falar sobre ele, né? Tem que gastar tempo. É sobre a língua. A minha língua abençoada, a sua língua abençoada, ela tem um poder impressionante. Ela tem um poder gigantesco, né? De destruir ou de dar vida, né? Então usa ela para dar vida, né? Então a gente vai entender alguns pecados da língua. Não é só falar mal do outro, não é só falar palavrão, mas tem muita jactância, que é o orgulho, né? Tem a autodefesa, que a gente às vezes quer ficar se defendendo, e a gente esquece, não estou falando que não é para se defender, quando a gente tiver a necessidade, a gente precisa entender como se defender, mas às vezes a pessoa fica ali querendo exercer autodefesa, sendo que é para ficar e colocar na mão de Deus, mas aí às vezes você quer ir para o Facebook, né? Você quer ir para o YouTube, você quer ir para o WhatsApp, escrever, porque quando a gente escreve é como se a gente estivesse falando, né? Palavras para atacar o próximo, para atacar aquele que te feriu, para desabafar. Então tudo isso a gente vai ver que Deus ali não se agrada, né? Muito disso. Então é por isso que eu estou te convidando, né? Não vai ser um estudo teológico, vai ser um estudo mais didático, uma coisa que a gente possa pensar junto, falar, né, e meditar, e você vai poder ter a oportunidade de nos seus comentários também falar ali, colocar ali, irmão, eu não concordo com isso, não tem problema, né, que a gente tendo respeito um com o outro, a gente tendo consideração um com o outro, aqui o ambiente é para crescimento, para nós caminharmos juntos para o céu. Vai falar sobre a verdadeira sabedoria. Sabedoria, olha que interessante, capítulo 3, versículo 13, né? Tá falando assim, ó. Quem é sábio e inteligente? Ele fala, né? Quem é sábio e inteligente? Ele pega e responde, mostre pelo seu bom trato. Então, tem gente querendo ser sábio, mas trata o outro, né? Não consegue manter um respeito, não consegue, coloca a sua posição, coloca sua condição social, coloca seu cargo eclesiástico ou na empresa, como se ele pudesse, né, ser maior que alguém. Isso já é a primeira demonstração de que a sabedoria está longe dele, porque aqui a Bíblia fala, quem é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato, com as suas obras de amor. Olha que coisa, as suas obras de sabedoria. Então, tá vendo que vai ter bastante coisa para a gente aprender junto? Então, isso é um convite. Vai falar sobre as paixões que nós devemos resistir, né? E aí as paixões não é só, tô apaixonado. Não, é paixão aqui, ó, a carne, né? A carne, né? Inveja, né? Facção. Eu gosto de tal grupo, desse outro eu não gosto, né? Ciúmes e várias outras coisas que são paixões carnais que querem nos destruir. Vai falar aqui no capítulo 5, né? Vai falar sobre os nossos projetos humanos, no capítulo 4 ainda também, que eles são falíveis, eles tendem a não dar certo só quando é aprovado por Deus, então vai saber que nós dependemos de Deus, da boa vontade dele e da aprovação dele, para a gente colocar um projeto em andamento e crer que ele é quem vai abrir as portas.
Vai falar para a gente ter paciência, vai falar para a gente ter cuidado com as nossas palavras, não ficar jurando que vai fazer uma coisa, não ficar fazendo juramento falso ou promessas falsas ou praticar a mentira, né? E vai falar sobre a conversão dos pecadores também. Então é um livro que tem muito, né? Deus ele colocou muita coisa no meu coração que está aqui, não é que revelação extraordinária, não, é aqui a palavra de Deus. Se eu e você ler a palavra de Deus, Deus ele tem um ensinamento para mim, não só no livro de Tiago, mas em toda a palavra dele. Então, eu quero convidar você, eu já te falei no começo do vídeo, como que você vai fazer para me ajudar a mandar para outras pessoas, a chegar em outras pessoas, amém? Então, vem me ajudar, ô glória, vem me ajudar a pregar a palavra de Deus, amém? Se você estiver gostando, né? Se você gostou desse vídeo, eu creio que você vai me ajudar. Se você entendeu que é para o nosso crescimento, que é para nós nos ajudarmos, que é para nós nos edificarmos, para nós crescermos com Cristo, para nós prosseguirmos para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus, né? Que é para a gente chegar à estatura de varões e varoas perfeitos, né? Eu sei que chegar a ser perfeito ninguém consegue, mas é isso que a gente tem que perseguir, mesmo que eu saiba que não vou conseguir, mas se eu procurar a perfeição, eu vou longe, né? Agora, se meu termômetro, de novo o termômetro, se ele for o meu irmão, eu só quero ser melhor que o meu irmão, ou eu só quero ser melhor que o mundo, aí rapidinho eu vou parar de crescer. Mas se eu olhar para Jesus, falar, não, eu quero ser igual a Jesus, porque ele falou, sede perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Então, se esse for o meu e o seu objetivo, nós vamos longe. Juntos, eu estou com você nessa caminhada, amém? Compartilha, me ajuda. Deus te abençoe em nome de Jesus.